quer saber sobre ECMO, esse protagonismo no cuidado intensivo. O que é o ECMO, como funciona, e a gente vai agora falar com a Gabriela Barcelos Baker, não sei se fala Baker. Ela é enfermeira e educadora do Hospital São Lucas, né, em Copacabana, mestre em enfermagem, especialista em enfermagem e terapia intensiva, especialista em ECMO. Seja bem-vinda, muito obrigado pela sua participação. Como é um conteúdo também denso, né? Então, se por acaso ficar uma dúvida ao longo da apresentação e quiser me interromper, não tem problema, tá? Ou a gente deixa para o final as dúvidas se surgirem. Então, não tenho conflitos de interesse. Vou falar um pouquinho, então, do que é ECMO, né? A história, brevemente, os componentes da ECMO, o funcionamento da ECMO, quais são as modalidades, quais são as suas indicações e contraindicações e os principais cuidados de enfermagem quando a gente encontra esse paciente na nossa unidade. Então, o que é ECMO? Né? A ECMO ela é da sigla Extracorporeal Membrane Oxygenation, né? Que é o uso de dispositivos mecânicos que vão aí substituir temporariamente, então podendo ser de dias até meses, a função do coração e do pulmão, durante a insuficiência cardíaca e ou pulmonar. E aí essa máquina, né, esses componentes, esses dispositivos mecânicos, eles vão levar ou à recuperação desse órgão, né, do coração ou do pulmão, ou se esse órgão não recuperar, esses pacientes eles vão aí para substituição desses órgãos, então eles ficam na fila, por exemplo, de um transplante cardíaco ou de um transplante pulmonar, e a ECMO é em curso até esse órgão chegar. A ECMO ela faz parte, então, de uma circulação extracorpórea. E aí, quando que a gente vê circulação extracorpórea, não só na ECMO, né? Então, a ECMO é um modelo de SEC, ela é, num sentido mais amplo, um conjunto de máquinas, aparelhos, circuitos e técnicas que substituem a função do coração e do pulmão quando esses estão excluídos da circulação. Então, a gente vai ter a função de bombeamento do coração desempenhada por uma bomba mecânica e a função do pulmão sendo realizada por uma membrana oxigenadora. A gente vai falar um pouquinho sobre ela. E aí, essa bomba e essa membrana, elas são conectadas por um tubo plástico que une esses componentes e formam a porção extracorpórea da circulação. E aí a gente vai ver a SEC, a ECMO, quando que eu vejo uma, quando que eu vejo a outra. Então, aqui ao lado esquerdo, né, do lado esquerdo da imagem, a gente tem uma circulação extracorpórea ao longo de uma cirurgia cardíaca, onde a gente vai ali drenar esse sangue, tem um reservatório, eu vou ter ali bombas, né, de rolete, porque na circulação extracorpórea, então, enquanto o cirurgião ele vai fazer uma cirurgia cardíaca, ele precisa acessar o coração, sendo ela uma ponte, né? Uma ponte, uma cirurgia de revascularização do miocárdio, ou uma cirurgia de troca valvar, que ele precisa operar o coração não vai estar fazendo a função dele nesse momento. Então, quem vai estar fazendo durante a cirurgia é a circulação extracorpórea. Já no caso da ECMO, né, que já é um paciente aqui ao lado direito, é quando essa disfunção ela não é limitada a horas ali, como a circulação extracorpórea. É aquele paciente que vai ficar dias ou até meses até recuperar a sua função cardíaca por uma indicação mais clínica ali, né, um choque cardiogênico, ou no caso a gente vai ver as indicações pulmonares também, uma SARA grave, que é uma inflamação pulmonar. Então, a ECMO é aquele paciente de terapia intensiva que vai ficar com essa terapia por mais tempo, né? Então, até os dispositivos, né? O circuito da ECMO, ele é mais biocompatível, que a gente fala,
para durar dias ou meses. Então, quando o sangue ele sai do nosso corpo e entra num tubo plástico, ele tende a ficar inflamado, ele tende a coagular, enfim. E aí, na ECMO, esse circuito ele é feito de forma mais biocompatível para durar dias a meses, diferentemente do da SEC, que ele é feito ali para durar algumas horas. Então, essa é a principal diferença entre uma e outra. De uma forma, uma breve história para vocês saberem, né, como que surgiu a ECMO. Então, ela surgiu lá, na verdade, a circulação extracorpórea surgiu em 1953 com o cirurgião John Gibble. Esse cirurgião, ele realiza a primeira cirurgia com circulação extracorpórea, realizavam antes cirurgias cardíacas, mas foi a primeira vez que foi realizado com a circulação extracorpórea propriamente dita. E aí surgiram alguns... Deixa eu só botar ali no meu tempo, né? Vou controlar aqui meu tempo para eu não me estender muito também. Em 1965 foi o primeiro estudo experimental com assistência circulatória. Então, um cientista chamado Philip Drinker, ele fez um teste com 5 dias de assistência circulatória num cachorrinho. E aí viu que aquela cirurgia, aquela circulação extracorpórea que ficava limitada ali algumas horas da cirurgia, poderia se estender por mais tempo. Em 71, 72, nós tivemos os 2 primeiros casos de sucesso de ECMO, onde essa circulação extracorpórea durou aí 75 horas e 36 horas em uma criança com 2 anos. Né? Então, foram 2 casos, tanto em 71 e 72, que foram os primeiros casos de sucesso. Em 75, teve o primeiro caso com indicação pulmonar. Então, antes a gente tinha só indicação cardíaca, mas em 75, uma menina, uma criança, ela nasceu com uma síndrome de aspiração por mecônio e ela ficou em ECMO por 72 horas com recuperação plena. Quem instalou esse ECMO foi o mesmo cirurgião que fez o primeiro caso de sucesso, que ele se chama Robert Bartlett. E ele é considerado o pai da ECMO, né? Então aí a gente tem um cirurgião que ele está vivo até hoje, ele ainda vai nos congressos da ELSO, e ele é ainda um estudioso de ECMO, então foi o primeiro caso aí pediátrico com indicação cardíaca em 72 e pulmonar em 75. E aí, em 89, surge a ELSO, né? A ELSO, ela é a organização regulamentadora de ECMO no mundo, onde ela lança os principais guidelines, os principais manuais, os livros, e todos os casos de ECMO no mundo são reportados para a ELSO, para ela fazer um banco de dados, né? E formar aí, então é a principal organização formadora de especialistas em ECMO. E aí a gente teve 2 marcos históricos da ECMO, né? Um em 2009, na pandemia de H1N1, onde a maioria dos pacientes ficavam com SARA grave, um pulmão muito inflamado devido a esse vírus. Então, houve esse estudo que se chama o estudo Caesar Trial, né? Um estudo multicêntrico, que ele ele comparou um método tradicional com a ECMO, e aí conseguiu ver que a ECMO teve resultados ali positivos para esses pacientes muito graves. E o nosso próximo marco histórico é 2020, com a coronavírus. Então, a Covid-19, a gente também teve muitos pacientes com essa inflamação pulmonar, aonde a gente precisou... os pacientes evoluíram também com essa inflamação, com essa SARA grave nesse pulmão, nesses pulmões. E aí a gente precisou da ECMO para alguns pacientes, porque com a terapia convencional, com o ventilador mecânico, esses pacientes não evoluíram. Óbvio, tem as suas indicações, tem as suas particularidades, então os estudos eles conseguiram provar uma mortalidade ali de 50 e tantos %, mas lembrando que os pacientes, antes de instalar a ECMO, eles tinham 90% de chance
de ir a óbito. Então, eram resultados ainda bem positivos. E aí, como funciona a ECMO? Como eu já falei brevemente, a gente vai ter uma bomba centrífuga, tá? Essa bomba centrífuga, ela tem a função de drenar esse sangue, que é um sangue ainda da nossa veia, né? Desoxigenado. Esse sangue passa pela bomba, a bomba propulsiona esse sangue ainda desoxigenado para uma membrana. Essa membrana, ela está ligada a um misturador de gases, né? Então ao oxigênio, ao ar comprimido, que colocam, então, muito oxigênio dentro dessa membrana. E essa diferença de concentração de uma membrana cheia de oxigênio e de um sangue desoxigenado, com pouco oxigênio e muito gás carbônico, faz com que, por processo de difusão, esse sangue seja oxigenado e seja devolvido para o paciente oxigenado. Então, como eu já falei, aqui é um corte, né, da membrana transversal. Então, a gente vê vários filamentos, né, vários canalículos, onde passa o gás por dentro desses filamentos e o sangue por fora. E essa diferença de concentração é o que vai fazer com que o sangue seja oxigenado. Então, os componentes da ECMO começam através de uma cânula de drenagem, que drena esse sangue através de uma veia, a bomba de propulsão, a membrana oxigenadora e uma cânula de devolução arterial, né, de retorno. O grande objetivo da ECMO, e eu vou voltar nesse slide, nesse grande objetivo, que a gente fala tanto na ECMO VV como VA, é quando a insuficiência cardíaca ou pulmonar ela é tão grave que a gente não consegue garantir uma relação de oferta e consumo de oxigênio menor que 2:1. Como assim? Nós que estamos aqui sentados, saudáveis, assistindo a toda essa programação que a gente teve, nós temos uma relação de oferta de oxigênio normalmente 5 vezes mais do que a gente consome. Então, o nosso equilíbrio é 5 vezes mais oxigênio do que eu realmente estou consumindo. Os pacientes que eles vão ficando graves, né, sépticos, em choque, choque cardiogênico, choque séptico, enfim, eles vão consumindo muito oxigênio e esse equilíbrio, oferta e consumo, ele acaba diminuindo. Quando ele chega em 2:1, começa uma respiração, né, que a gente chama anaeróbia. E aí esse paciente, para eu conseguir resgatar ele, eu preciso de algumas intervenções. Então, eu vou, por exemplo, entubar um paciente que está com insuficiência respiratória, e aí eu melhoro a oferta. Ou o paciente que está com choque cardiogênico, que não está chegando oxigênio lá na ponta do meu pé, porque o coração não está bombeando direito. Eu vou colocar um inotrópico. Quando essa oferta e esse consumo, elas não estão restabelecidas, eu estou baixo, eu estou nessa relação 2:1. E essas intervenções que eu preciso realizar para melhorar essa oferta, elas são prejudiciais. Então, um paciente, eu já estou aumentando tanto a pressão no ventilador mecânico que eu estou fazendo lesões pulmonares pelo ventilador mecânico. Ou eu já estou com 3 drogas vasoativas associadas e mesmo assim o paciente não está respondendo. Quando chega nesse ponto, onde essa oferta e esse consumo, e essas terapias, elas estão prejudiciais, a gente vai pensar em instalar a ECMO. Você já foi. Então, falando brevemente dos componentes, a bomba centrífuga, normalmente funciona através de um campo magnético. Então, eu tenho um ímã dentro dessa bomba centrífuga, aonde eu tenho o motor, né? O motor da minha ECMO,
o motor ele é conectado a uma rede elétrica, onde eu vou gerar um campo magnético que vai fazer com que essa bomba gire, rotacione, e essa rotação ela vai fazer com que eu drene sangue desoxigenado e empurre esse sangue para a membrana fazer a oxigenação. Então, eu tenho um disco, né, que gera essa propulsão através desse campo magnético, gerando fluxo de sangue de forma unidirecional e contínua. Então, diferente de outros dispositivos, como por exemplo o balão intraórtico, a ECMO ela não é pulsátil, ela é um fluxo linear e contínuo. A membrana ou os oxigenadores, elas dependem aí da marca, o formato dela, né? Mas ela tem a função fazer essa troca gasosa. As membranas, elas vão ter, então, uma saída, né? Na verdade, entrada de gás, né? Onde eu vou conectar ela ao meu blender. Uma entrada de sangue desoxigenado e uma saída de sangue oxigenado. Também vou ter um dispositivo de entrada de água, porque toda circulação extracorpórea, quando o sangue sai do nosso corpo, ele tende a resfriar. Então, uma das complicações que a ECMO pode trazer é a hipotermia. Então, as membranas têm uma conexão de água acopladas a um permutador de calor, que vai fazer com que esse sangue troque calor com uma água quente desse permutador de calor e seja devolvido aquecido para o paciente. As cânulas, eu falei que eu tenho uma cânula de drenagem, uma cânula de devolução. A cânula de drenagem drena sangue venoso, né? Então ela tem que ser uma cânula um pouco mais longa. A gente fala que são cânulas de multiestágio, então eu tenho vários orifícios de drenagem. Porque se eu tiver um coágulo aqui, eu ainda tenho vários outros orifícios que vão continuar drenando. E ela precisa ser calibrosa. Por quê? O que a gente fala? Que a drenagem está diretamente relacionada ao fluxo de sangue que eu quero entregar. Então, para eu garantir um bom fluxo de sangue, eu preciso de uma cânula calibrosa para drenar esse sangue. Então, as cânulas de drenagem venosas, elas são mais calibrosas. Já as cânulas de devolução, de retorno, elas não precisam ser tão longas, elas são cânulas mais curtas, elas são cânulas arteriais, né? Mas a gente vai devolver numa veia, no caso de um ECMO venovenoso, por exemplo, eu vou explicar isso ainda para vocês. E elas também não precisam ter multiestágios, porque a partir desse momento eu estou empurrando o sangue, eu não estou mais drenando. Então, um orifício único ele é suficiente para eu conseguir entregar esse sangue oxigenado para o paciente. E ela tem uma conexão lateral, que eu também vou mostrar mais lá na frente para vocês o porquê dessa conexão, mas ele serve para eu acoplar o sistema de reperfusão na ECMO veno-arterial, por exemplo. Vou falar mais sobre isso mais lá na frente. O console, a gente fala que é o computador da minha ECMO, né? Então, é onde eu vou setar quantas rotações por minuto eu quero. E essas rotações por minuto me geram um fluxo de sangue. Então, eu tenho 2.000 rotações por minuto que a minha bomba faz, vai gerar um fluxo de 4 litros por minuto, por exemplo. Então, aqui são só marcas diferentes, lembrando que a rotação, ela é fixa, né? Então, eu seto, o fluxo, ele é variável. Então, o fluxo de sangue, ele vai variar de acordo com a drenagem, de acordo se eu tenho resistência para devolver esse sangue ou não, ou eu mobilizo o meu paciente e o meu circuito dá uma quincada, dá uma dobrada, isso tudo vai influenciar no fluxo de sangue da minha ECMO. Então, o motor, ele é a parte do console, né, que acopla a minha bomba centrífuga. E aqui é um exemplo de permutador de calor que eu já falei para vocês. Então, eu tenho um reservatório de água, eu seto uma temperatura, ele vai esquentar essa água e vai conectar lá a minha membrana oxigenadora.
Além disso, além do fluxo de sangue que a gente seta através das rotações por minuto, eu tenho o sweep, gás e o blender. Ou, em português, como a gente fala, é o fluxo de gás, né? Então, é em litros por minuto. Então, é a quantidade de gás em litros por minuto que serve para empurrar a mistura de gases. Então, o blender, ele é a mistura, é onde eu vou colocar a FDO2, a FO2 que a gente fala, né? A gente fala na ECMO FDO2 porque ela não é inspirada, ela é delivery, ela é entregue. Então, a FDO2, ela vai estar ali em 80%, 90%, 100%, igual um respirador mecânico. E o sweep, ele é o fluxo de gás que empurra essa mistura para a minha membrana, tá? Então, eu preciso, para a ECMO estar funcionando, que os dois estejam ligados e quem faz o manejo e a manipulação, né, desses parâmetros é o ECMO especialista, o enfermeiro ECMO especialista. Aqui é um vídeo de como funciona, então o cirurgião acabou de canular, então eu tenho uma cânula de drenagem que drenou esse sangue desoxigenado através da bomba. Essa bomba empurrou esse sangue aqui para a membrana, né? Que aí vocês acabaram de ver, olha a diferença de cor de uma para outra. Então esse sangue está completamente oxigenado e sendo devolvido para esse paciente oxigenado. E aí, como, não sei se vocês já escutaram, mas normalmente a gente tem duas principais modalidades de ECMO, veno-venosa e veno-arterial. Qual a grande diferença? A indicação. Então, se eu tenho uma ECMO veno-arterial, eu tenho uma indicação cardíaca, eu tenho uma disfunção cardiológica. Na ECMO VV, eu tenho uma disfunção pulmonar. E a fisiologia dela também é diferente, eu vou explicar para vocês. Vou começar com a ECMO veno-venosa. Então, na ECMO veno-venosa, eu tenho uma devolução, eu tenho dreno esse sangue desoxigenado, passa para minha bomba, a minha membrana oxigena, e quando eu devolvo esse sangue oxigenado, eu devolvo numa veia. Então, diferente do VA, eu devolvo numa veia. Quais são as indicações? Disfunções reversíveis, né? Quando a causa da insuficiência respiratória ela é potencialmente reversível, refratária aos tratamentos convencionais e sem contraindicações formais para o início do suporte. Então, é quando eu tenho um paciente que ele tem uma indicação pulmonar, ele tem uma SARA grave ou uma disfunção pulmonar grave, não tem as contraindicações que eu vou falar para vocês, mas essa disfunção é uma disfunção reversível. Eu vou colocar ECMO, esse pulmão vai recuperar e vai descansar e vai recuperar. Ou é um paciente que tem uma doença irreversível e ele é eletivo para uma ponte para o transplante pulmonar. Por que a gente fala isso? Às vezes o paciente ele tem uma doença irreversível, ele tem uma lesão pulmonar já muito grave, pacientes com fibrose cística, pacientes com, né, até na COVID a gente viu esses pacientes com o pulmão já todo hepatizado, mas ele não é um paciente candidato para transplante pulmonar. Então eu não vou colocar uma terapia que não vai me levar para lugar nenhum, já que esse pulmão ele não é um pulmão que vai voltar, não é uma doença reversível, tá? Isso é muito importante para a gente não chegar num dilema ético lá na frente e falar, olha, esse pulmão não vai recuperar, um paciente que não é fila, vamos desligar a ECMO, tá? Então, é muito importante a indicação. As indicações pulmonares, então, a SARA grave é uma indicação, né? Pode ser por infecção, por trauma, por broncoaspiração. A hemorragia alveolar difusa, então eu não consigo troca gasosa, porque esse pulmão ele tem uma hemorragia alveolar, então eu preciso colocar esse paciente em ECMO para garantir a troca gasosa e tratar a causa da doença. Pacientes DPOC, né, asma grave ou doenças pulmonares obstrutivas crônicas, desde que elas sejam reversíveis, né, no caso. E a asma é uma indicação muito difícil da gente encontrar, porque a gente normalmente consegue manejar com tratamento conservador.
E a fístula broncopleural grave é uma indicação, né, onde o paciente tem dificuldade do ventilador mecânico, tratar ali aquela fístula, então coloca em ECMO e a gente trata essa condição. E aí a gente coloca ECMO quando outras terapias de resgate já foram esgotadas. Então eu já pronei, eu já coloquei ventilação protetora e eu não consigo mais manter essa adequada oxigenação. Então a gente vai pensar em ECMO. E como funciona, né, a sua fisiologia? Quando eu falo que eu dreno esse sangue desoxigenado, eu oxigeno e eu devolvo esse sangue oxigenado em uma veia, né? Eu estou entregando do lado direito do meu coração um sangue muito oxigenado, né? Um sangue cheio de oxigênio. Do lado direito ainda, que normalmente é um sangue o quê? Desoxigenado, que ainda vai passar pela circulação pulmonar, esse sangue ainda vai ser oxigenado pelo pulmão e depois volta para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta e resto do corpo. Na ECMO, a gente vai entregar esse sangue oxigenado antes, né, do lado direito do coração. Como esse pulmão está muito ruim, esse sangue oxigenado ele já vai passar oxigenado pelo pulmão, já vai passar misto, né, que a gente chama, para o lado esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta e resto do corpo. Por que esse sangue é misto? Porque eu ainda tenho um pouco de sangue desoxigenado que está retornando para o meu coração. Então, esse sangue misto, desse pouco de sangue que está vindo para o meu coração, né, através da minha veia cava superior e inferior, parte desse sangue eu dreno e devolvo oxigenado. Quanto que eu dreno, né? Qual é a quantidade de sangue que eu dreno para minha ECMO? A gente fala que ela está relacionada ao débito cardíaco desse paciente. Então, vamos supor que o paciente tem um débito cardíaco de 5 litros por minuto, que é o que normalmente a gente encontra, né? Então, eu tenho 5 litros por minuto. Eu dreno de 60% a 80% desse débito cardíaco. Então, eu dreno o sangue desoxigenado, 60 a 80, vamos fingir então que são uns 3 litros por minuto. 3 litros eu estou drenando, estou entregando 3 litros muito oxigenados que se misturam com 2 litros de sangue desoxigenado. Essa mistura tem que ser suficiente para oxigenar o meu corpo, tá? Eu falo esse exemplo numérico, mas é óbvio que isso é muito dinâmico, tá? Então, eu vou voltar nessa explicação. A ECMO venosa, ela vem com a função de substituir a função do pulmão e permitir descanso e a recuperação desse pulmão. Então, eu faço o papel do pulmão e vou deixar ele descansando para ele se recuperar. Então, lá no ventilador mecânico, eu vou colocar pressões super baixas, eu vou colocar uma FiO2 super baixa, pressões compatíveis com esse descanso e com essa recuperação, para que esse pulmão melhore. Então, na ECMO venosa, eu tenho uma canulação que ela é normalmente fêmuro-jugular, então eu dreno da veia femoral e devolvo na veia jugular, então é venosa, são 2 veias. Eu tenho que ter uma função cardíaca preservada. Lembra que eu entrego do lado direito do coração? Se o meu ventrículo esquerdo não estiver bom, esse sangue não oxigenado não vai lá para a aorta e para o resto do meu corpo. Então, eu tenho no ECMO VV que ter uma função cardíaca preservada. Como eu falei, eu dependo do metabolismo do meu paciente. Então, por quê? O débito cardíaco, ele está diretamente relacionado ao metabolismo. Então, lembra que eu falei que eu dreno 60% a 80% do meu débito cardíaco, né? Que é o fluxo de sangue que eu vou setar? Se eu tenho um aumento do meu metabolismo, por exemplo, o meu paciente ficou com febre, ele ficou taquicárdico e ele ficou, por exemplo, febre e taquicardia. Isso está aumentando o meu débito cardíaco, está aumentando o meu metabolismo. Se eu setei, se o meu
por exemplo, o que eu coloquei de fluxo de sangue era 60% a 80% dele normocárdico, sem febre, esse paciente vai desaturar, porque o fluxo que eu estou entregando é um fluxo que não está compatível com o débito cardíaco dele. Então, eu tenho que aumentar o meu fluxo de sangue, tá? Se por acaso tiver dúvida e ficou confuso, podem me interromper, tá? Lembrando, então, aqui só a fisiologia da oxigenação, que foi o que eu acabei de falar. Então, o metabolismo, né, ele combina substrato, oxigênio, produzindo calor, energia e água. A gente tem um consumo de oxigênio que é denominado, né, com a sigla de VO2, isso é o consumo de oxigênio, que é a quantidade de oxigênio que eu consumo em 1 minuto. E a taxa metabólica ela vai aumentar com atividade, febre, droga, hormônio, e ela pode diminuir com sono, paralisia, resfriamento, por exemplo. E quando essa taxa metabólica ela muda, o substrato, né, a entrega e o substrato de oxigênio mudam na mesma proporção e o débito cardíaco também altera junto. E aqui é o que eu já tinha falado com vocês sobre que a gente tem normalmente 5 vezes mais oxigênio do que a gente consome. Então, eu volto lá naquele grande objetivo da ECMO, quando essa oferta e esse consumo, eles já estão menores do que 2:1, né? 2 vezes mais do que eu consumo, eu vou instalar a ECMO nesse paciente. Deixa eu voltar aqui, eu acho, é isso, de veno venoso, essas são as indicações, quando que eu instalo, lembrando sempre o metabolismo, ele está diretamente relacionado à oxigenação desse paciente. Sobre o ECMO veno-arterial, então. A ECMO veno-arterial, ela vai vir, deixa eu passar, né? Ela vem com uma indicação agora cardiológica. Ele tem como suas principais canulações a canulação periférica, onde eu dreno de uma veia periférica femoral e eu devolvo em uma artéria, né, femoral também. Esse sangue devolvido, né, esse fluxo de sangue, ele vai ser empurrado até lá a minha aorta, o meu arco aórtico. Então, eu dreno o sangue, ó, de uma veia, devolvo, e quando eu vou devolver em uma artéria femoral. Ou eu posso ter uma canulação central. O paciente estava de uma cirurgia cardíaca, ele já tem uma canulação onde drena aqui do átrio direito e devolve lá perto do meu arco aórtico. E aí muitas vezes o cirurgião ele não quer colocar outras cânulas, já que o paciente tem uma canulação central. Então, mantém a canulação central para esperar ver se esse paciente vai recuperar. Se ele não recuperar, esse paciente fica em ECMO ali por alguns dias com essa canulação central ainda. Na ECMO veno-arterial, há fisiologia. Então, quando eu devolvo esse sangue oxigenado, eu vou devolver esse sangue oxigenado direto na minha artéria, né? Aonde eu estou querendo entregar. Nesse caso do ECMO VA, qual é o problema? É coração. Então, se o problema é coração, eu tenho um pulmão bom, mas o sangue que o meu pulmão oxigenou fica ali no ventrículo esquerdo, porque eu tenho uma disfunção cardíaca. Então, a ECMO ela vai entrar para entregar esse sangue oxigenado, enquanto esse coração também vai se recuperar. O que é importante a gente saber? Que no ECMO veno-arterial, né? Eu acho que pulou o slide. O slide de indicação, mas eu falo. A indicação do ECMO veno-arterial, como eu já falei, então é o choque cardiogênico, né? Então, quando esse choque cardiogênico por diversas causas, então miocardite, infarto, normalmente, né, é por alguma síndrome coronariana. Então, a gente tem que agir aí e tentar entender qual é a causa desse choque cardiogênico, mas quando esse paciente não recupera, a gente vai colocar ele em ECMO veno-arterial.
Esse sangue oxigenado que eu entrego na ECMO vena arterial, como eu mostrei aqui, ele é um sangue que ele vem contra o fluxo do coração. Então, o coração vai bater no fluxo ventrículo esquerdo, a aorta e todo o corpo. O sangue da ECMO, ele vai vir contra esse fluxo do coração. E aí, eu tenho que garantir que o sangue que está vindo do meu coração, que é pouco, já que eu tenho uma disfunção cardíaca, e o sangue que está vindo da minha ECMO, muito oxigenado, se misturam aqui e sejam suficientes para garantir uma boa perfusão no meu arco aórtico. Por que eu tenho que me preocupar com isso? Quem é que sai do meu arco aórtico? A minha carótida comum direita, a minha carótida comum esquerda, a minha subclávia esquerda. Isso aqui perfunde o meu cérebro. Então, eu tenho que garantir que essa mistura de sangue aqui da ECMO está perfundindo bem o meu cérebro. Então, características da minha ECMO VA. Eu tenho um coração ruim, né? Uma função cardíaca prejudicada, uma função pulmonar preservada por causa daquela misturinha lá do arco aórtico que eu acabei de falar. A canulação ela é fêmuro-femoral ou central. E o grande objetivo da ECMO é manter a adequada perfusão global e regional. Então, eu preciso garantir que essa ECMO esteja entregando oxigênio para todo o meu corpo e que eu quebre o ciclo ali, o ciclo do choque cardiogênico e esse coração recupere. Na ECMO vena arterial, diferente da VV, o fluxo de sangue da minha ECMO, ela nada mais é do que parte do débito cardíaco do paciente. Então, como o débito cardíaco no paciente que está em ECMO é o débito cardíaco nativo dele, que está ruim, porque eu tenho um coração ruim, mais o fluxo de sangue que foi setado na minha ECMO. E aí eu gosto de trazer, como a gente está na semana de enfermagem, o evento, a gente então falou sobre um pouquinho sobre fisiologia, óbvio, então conteúdo super difícil, super denso, então com certeza vão surgir dúvidas, mas a ideia é que a gente introduza o tema para vocês e entenda como que o enfermeiro vai atuar dentro, quando ele encontra um paciente em ECMO. E é muito importante que, mesmo que não seja um ECMO especialista, que o enfermeiro lá do CTI, que está na terapia intensiva, tenha conhecimento básico de ECMO para ele saber cuidar desse paciente. Então, eu divido o papel do enfermeiro em dois papéis. Um como enfermeiro beira-leito, né, enfermeiro intensivista, e outro como enfermeiro ECMO especialista. O enfermeiro de terapia intensiva, ele tem a sua total importância, porque ele tem que ter a competência no cuidado do paciente crítico. Ele não tem uma especialização em ECMO, né? Mas ele precisa preferencialmente ser um enfermeiro de terapia intensiva, intensivista ou com uma pós em cardiologia. Ele presta cuidados de enfermagem a esse paciente em ECMO. Então, ele que vai mudar o decúbito junto com o ECMO especialista, mas ele que vai mudar o decúbito, ele que vai fazer o curativo, ele que vai aspirar a via aérea. Então, todos os cuidados de enfermagem, eles trazem ali alguma complicação até, enfim, no decorrer da ECMO. Então, eu preciso entender se o meu cuidado de enfermagem, qual é o risco que eu estou trazendo para esse paciente. O enfermeiro beira-leito precisa estar apto a atuar em casos de intercorrência e eles não podem acessar o circuito da ECMO porque eles não têm essa expertise. Quem tem é o ECMO especialista. Como que o ECMO especialista ele atua, né? Gerenciando o circuito da ECMO beira-leito, monitorizando esse paciente, né, em ECMO, tanto clinicamente como o circuito da ECMO. Ele atua na prevenção e na intervenção das principais emergências do paciente no circuito do paciente e no circuito da ECMO, e ele possui uma formação específica. Essa formação, aqui eu trouxe algumas literaturas, tá? Esse livro é um livro antigo de 2017, mas ele traz os principais cuidados de enfermagem, qual é o papel do enfermeiro, alguns artigos também.
que vão estar na referência para vocês, mas aonde a gente se baseia e o papel do enfermeiro dentro desse cenário. E aí a gente vai ter atribuições do enfermeiro ECMO especialista. Essas atribuições, então, ele vai gerenciar o circuito da ECMO beira-leito, monitorizar o fluxo de sangue, a anticoagulação, lembrando que esse é um paciente que ele vai estar anticoagulado devido à circulação extracorpórea, ela tende a causar coágulos e fibrinas, porque é um plástico, né? Não é a nossa veia, então o sangue ele entende que ele está num meio diferente, então eu preciso anticoagular. Eu previno as emergências relacionadas ao paciente e relacionadas à máquina. A diálise, ela pode ser conectada no circuito da ECMO, mas ela precisa ser realizada pelo ECMO especialista. O ECMO especialista ele vai monitorizar gasometrias sanguíneas, tanto do paciente como no circuito da ECMO. Ele vai garantir um gerenciamento seguro do circuito na mobilização do paciente e vai administrar fluidos e hemoderivados caso o protocolo institucional permita. Lembrando que a mobilização do paciente ela é feita pela equipe em conjunto, mas o ECMO especialista tem que estar lá, tem que avaliar a fixação, tem que avaliar se as abraçadeiras estão presentes, então o enfermeiro ECMO especialista precisa estar presente. E manter a avaliação do circuito, tanto para coágulos como para bolhas de ar. Já o enfermeiro da terapia intensiva, ele que vai prestar os principais cuidados de enfermagem, ele faz a avaliação vascular do sítio de inserção, tem sinais de infecção, não tem. Ele também vai fazer a gestão dessas emergências, vai mobilizar o paciente, vai fazer um exame físico completo, desenvolve o plano de cuidados, auxilia durante o procedimento de canulação, gerencia a anticoagulação junto do enfermeiro ECMO especialista, então prepara o de heparina, do dripping de heparina, o ml hora, ele vai ser ajustado de acordo com o protocolo. Esse gerenciamento ele é em conjunto do enfermeiro intensivista do enfermeiro ECMO especialista. Ajuda no transporte, no gerenciamento de equipamentos e cria um ambiente de cuidado seguro. O ECMO especialista, como eu falei, então, ele tem uma educação inicial, então essa formação inicial ela pode vir através de um curso de formador. Esse é o curso da ELSO, né, que é a principal organização que fornece esse curso de especialista, mas essa educação ela pode vir através de instituições. E, além disso, também o curso de uma pós-graduação, que é a pós-graduação de perfusão, né? Que ela também pode formar você para acessar tanto o circuito da ECMO, como a SEC que eu falei lá no começo, para atuar dentro de cirurgia cardíaca. Então, para atuar dentro de cirurgia cardíaca com SEC, precisa ter a pós-graduação de perfusão. Além disso, então, você passa por uma avaliação e uma certificação. Tem que existir uma educação continuada, né? Então, essa educação ela é contínua. Você precisa ter um serviço que traga essa expertise, né? Então, que tenha volume de paciente em ECMO, que eu coloque, porque senão o que eu me formei lá não vai adiantar de nada, eu vou perder. Quanto mais a gente faz, mais a gente aprende. Eu preciso ter essa experiência prática, então a simulação realística, ela traz ali as principais emergências possíveis e isso vai desenvolver as competências tanto técnicas como comportamentais, que eu preciso para ser um ECMO especialista. A gente sempre fala do checklist de segurança, que é uma lista de verificação do circuito. Ela traz aí essa segurança para que as principais emergências elas não aconteçam. Ela deve ser realizada a cada turno, junto com 2 profissionais. E a partir do momento que eu identifico uma falha dentro desse checklist, eu preciso corrigir, né? Então, não é, eu identifiquei que o curativo não está legal. Eu tenho que, dentro do meu checklist, eu marco que não está legal e eu corrijo, troco esse curativo mais próximo, o mais rápido possível, né? Pensando em prevenir essas principais emergências. Dentro desse checklist, o que pode ter? Qual é o melhor posicionamento do carrinho?
Então, lembrando que esse paciente, ele é um paciente que eu tenho não só a máquina da ECMO, mas eu tenho monitorização hemodinâmica, muitas vezes diálise, balão, ventilador mecânico. Então, onde que eu vou conseguir colocar esse console que toda a equipe vai conseguir se mobilizar sem nenhum risco para o paciente? Rede elétrica, o meu leito tem rede elétrica suficiente? Eu posso, por exemplo, botar a tomada da ECMO junto com várias tomadas e não deixá-la identificada. Às vezes vão achar que é uma tomada de uma bomba de infusão, vão desconectar e essa ECMO vai parar, né? A bateria vai acabar. Então, eu preciso avaliar isso. A gente tem uma bomba manual, né? Caso eu tenha qualquer problema no meu console, eu tenho uma bomba manual que a gente chama de manivela, onde eu vou girar. Essa manivela, ela tem que estar bem posicionada, ela tem que estar presente, ela tem que estar... Se esse problema acontecer, eu rapidamente resolvo, coloco a bomba na manivela e giro, né? Estou correndo um pouquinho aqui, que eu sei que a gente atrasou para liberar vocês logo. Fixação e posicionamento da cânula. Então, essas cânulas têm que estar bem fixas. Eu tenho que ter um fixador bom. O curativo tem que estar íntegro. Eu tenho alguns materiais que tem que estar ali na beira do leito, que eu vou utilizar nas principais emergências. Aí a emergência aconteceu, eu vou lá na farmácia pegar, eu vou lá no CME pegar. Não, esse material já tem que estar ali, né? Brevemente, para, se caso acontecer, eu não perca tempo. E a rede de gases e o circuito de sangue, eu tenho que avaliar como é que estão essas conexões, se eu tenho dobra, se ela está funcionando direito, eu tenho trombo no meu circuito, como é que está e aonde está esse trombo. A monitorização desse paciente em ECMO. Então, o que o enfermeiro tem que avaliar, né? Tem que fazer um exame físico completo. O débito urinário fala muito para a gente, então se eu tinha um paciente que eu tinha um baixo débito urinário, eu coloquei ele em ECMO, melhorei perfusão renal, esse paciente volta a produzir urina, o débito urinário, ele tem que estar bom. Nível de consciência ou saturação cerebral, avaliação pupilar, são as formas que a gente tem que ver que está chegando sangue oxigenado lá no meu cérebro. A função hepática melhora. O paciente que estava lá chocado com uma hipoperfusão periférica, ele volta a ter uma boa e adequada perfusão periférica. Além disso, eu tenho uma avaliação laboratorial. Então, a gente avalia através da gasometrias, né? Então, a gasometria é um ótimo parâmetro de avaliação. E lembrar que esse é um paciente, né, que é um paciente de terapia intensiva como qualquer outro. Então, eu vou prevenir infecção relacionada à assistência à saúde, eu previno lesão por pressão, eu vou querer garantir um balanço hídrico rigoroso para esse paciente, se necessário, fazer uma terapia de substituição renal, monitorizar esse paciente de forma ventilatória, então garantir uma ventilação adequada, né, sem grandes pressões, grandes FO2. É um paciente que eu preciso monitorizar a dor, controlar a dor dele, lembrando, dor aumenta débito cardíaco, aumenta metabolismo e aí eu aumento o consumo de oxigênio. Então, para eu conseguir um equilíbrio, esse paciente precisa estar com essa dor monitorada. E reabilitação desse paciente em ECMO. Lembra que a gente falou que esse paciente pode ir para a fila do transplante. A gente sabe muito bem que a gente está em hospitais, em países, que um órgão, um coração e um pulmão não aparece de um dia para o outro. E aí esse paciente vai ficar em ECMO, sedado, imóvel, curarizado por quantos dias, meses, né? Então, muitas vezes a gente vai acordar esse paciente, ele vai ficar em ECMO, a gente vai fazer fisioterapia, mobilizar, tá? E muito importante a reabilitação do paciente ainda em ECMO. E fazer cuidados oculares, né, higiene oral, todos os cuidados de enfermagem que a gente vai fazer para qualquer paciente de terapia intensiva. Na ECMO veno-arterial, isso é um ponto importante, a monitorização desse paciente, tanto com a pressão arterial invasiva, como a saturação de oxigênio, é importante que ela fique no braço direito. Por quê? Lembra que eu falei que a ECMO veno-arterial ela é contra o coração? E que eu tenho uma misturinha de sangue para garantir a mistura de sangue que acontece do sangue que está vindo do coração
do sangue que está vindo da ECMO, eles se misturam e fica essa mistura aqui no arco aórtico. Se eu coloco do lado esquerdo, eu provavelmente vou pegar praticamente só o fluxo de sangue da ECMO, que está aqui vindo com esse fluxo de sangue contra o coração. Se eu coloco lá do lado direito, quer dizer que se o oxigênio está chegando aqui na subclávia direita, quer dizer que ele está chegando na artéria comum direita e na artéria carótida esquerda. E isso quer dizer o quê? Que eu tenho uma adequada perfusão cerebral. Então, quando eu coloco lá do lado direito, eu estou indiretamente avaliando toda a perfusão ali, né, do meu arco aórtico. Então, a minha perfusão cerebral e a minha perfusão periférica ali do lado direito, ok? E aqui, lembra que eu falei que a cânula arterial ela tem uma torneirinha ao lado? Então, aqui é uma cânula de drenagem e uma cânula de devolução. E essa cânula de devolução arterial, ela precisa ter um sistema de reperfusão. Por quê? Essas cânulas, elas são muito calibrosas, né? Então, são cânulas calibrosas. Quando eu coloco uma cânula calibrosa na artéria femoral, essa artéria ela tem como função o quê? Jogar sangue oxigenado lá para minha perna. Então, eu obstruo parte do fluxo de sangue oxigenado lá para minha artéria. Então, eu preciso eu roubo um pouquinho desse sangue oxigenado em um sistema que vai jogar contra o fluxo da ECMO lá para minha perna para manter essa boa perfusão do meu membro. E por último, e não menos importante, mas eu acho que talvez seja o mais importante, então aqui é um paciente em ECMO que eu fiquei, lembra que eu falei que a gente tem muitas máquinas, mas no centro de tudo, quem está ali é o paciente. Então eu tenho uma pessoa, né? Então, por mais que a gente saiba mexer em todos esses parâmetros, eu tenho uma pessoa, essa pessoa tem uma família, né? Então, eu tenho que ter um cuidado humanizado com o paciente, com a família, eu tenho que ser acolhedor, eu tenho que ser empático, eu tenho que ser honesto, transparente. Então, isso tudo é muito importante, né? Nesse cuidado desse paciente extremamente grave e crítico. Então, mensagens, né? Então, garantir sempre uma equipe multiprofissional integrada e treinada. Treinamento contínuo para a equipe especialista e para a equipe do beira-leito, né? Para o enfermeiro intensivista. Esse paciente é um paciente que vai reabilitar. Eu preciso de um checklist de segurança e nunca esquecer de fazer um cuidado humanizado. E aí, eu gosto de trazer essa foto. Quando eu comecei a fazer ECMO, estudar ECMO, isso já faz alguns anos, né? 8 anos aí, que já tem um tempo, eu aprendi que me falavam que ECMO, a sigla é Este Cliente Morreu Ontem. Isso é horrível, né? Isso é triste. E aí eu venho trazer para vocês fotos de vários pacientes que saíram de ECMO, né? Essa foto aqui embaixo é uma foto da equipe, junto com alguns pacientes que ficaram em ECMO na Covid-19 e a gente conseguiu fazer um encontro com esses pacientes e com a equipe. Foi um dia muito emocionante, onde eles foram muito gratos e a gente conseguiu ver que o nosso cuidado de enfermagem, que o nosso trabalho, ele foi bem feito, né? A gente devolveu pessoas para casa, para os seus filhos, para as suas famílias, né? Então, isso é o que realmente importa. Aqui as referências que eu utilizei. E muito obrigada, agradeço pelo convite. Convido vocês a seguir a página que a gente tem, que eu tenho junto com algumas amigas no Instagram, que a gente fala de ECMO lá, a gente dá conteúdo e a gente também divulga os cursos que a gente dá. Muito obrigado, Gabriela. Um conteúdo riquíssimo, né? Deu para a gente rever muita coisa da fisiologia, que nos bastidores a gente estava pensando em quais as perguntas que a gente iria fazer. Teve uma pergunta aqui que foi feita para mim em relação a um paciente, por exemplo, que tem alguma infecção, se a ECMO tem alguma relação nessa parte de filtragem do sangue e esses antibióticos continuariam funcionando normalmente.
E uma outra pergunta, que aí já também é uma pergunta que eu pensei assim também, em relação às complicações. O que você acha que assim uma situação mais crítica do uso da ECMO, que a gente tem que prestar muita atenção? Ótimas perguntas. Sobre a infecção, a ECMO ela acaba aumentando o risco, por exemplo, de uma infecção por corrente sanguínea, né? Você tem um catéter super calibroso inserido numa veia baixa. Então, os cuidados, eles são iguais a uns cuidados de enfermagem que a gente vai ter com catéter venoso central. Então, curativo íntegro, né? De preferência ali, se eu tiver um filme transparente, se eu tiver um filme transparente com clorexidina, ótimo, isso vai depender da instituição, mas se não, um curativo estéreo, sempre garantindo a gente trabalha muito com a prevenção. Caso tenha um sítio de infecção ali, a gente vai tratar com antibióticos, né? E aí não tem troca de dispositivo como eu teria, por exemplo, num catéter venoso central comum. A gente vai manter aquela cânula e vai tratar. E a gente... uma ótima pergunta que você fez. Então, a membrana, ela pode sim ter ali algumas depurações de antibiótico, né? Então, de sedativos, podem ficar ali agregados na membrana. Então, muitas vezes a gente pode ter que aumentar. Tem drogas que são mais... que a ECMO interfere mais do que outras, né? Então, tem uma lista ali, a equipe médica normalmente fica atenta, mas nada que vá mudar muito a dosagem, né? A gente só vai ficar ali de olho se por exemplo, aquele sedativo não está fazendo efeito, né? Estou aumentando e mesmo assim o paciente ainda está acordando. Então, algumas drogas, elas têm mais esse efeito na membrana do que outras. E quanto às emergências, eu acabei não trazendo todas, né? Não trazendo elas para a aula, pensando no tempo mesmo, infelizmente, mas a gente tem algumas, né? Então, a entrada de ar no circuito é uma das mais temidas, e aí a gente precisa entender aonde no circuito eu tenho risco dessa entrada de ar, né? E se eu abrir uma torneirinha aqui, vai entrar ar. Se eu abrir uma torneirinha aqui, vai sair sangue. Então, o entendimento do circuito como um todo é importante. E a decanulação, que é quando o paciente arranca ou a gente, numa mobilização, rompe o circuito. Lembrando que a gente trabalha com um fluxo ali de 5 litros de sangue por minuto passando. Então, em 1 minuto, se eu não atuo rápido, eu vou exsanguinar, né? O meu paciente vai sair 5 litros em 1 minuto. Então, as conexões, elas têm que estar muito... a gente tem que ter atenção a essas conexões, né? A fixação tá ok. Eu tenho que mobilizar, eu falei que eu reabilito esse paciente, mas eu vou reabilitar com as minhas cânulas fixas, né? E ele pode andar, pode fazer o que for. Mas é importante, o fisioterapeuta vai chegar, olha, eu vou fazer, calma aí, eu vou dar uma olhada, vou ver como é que está a fixação das cânulas, qualquer coisa eu vou refazer meu curativo aqui, depois você vai reabilitar ele, vai fazer o exercício com ele. Então, essas são as duas principais, que eu acho que são as mais temidas, a entrada de ar no circuito, e quando a da pane na máquina, né? Da pane na máquina, e aí a manivela, ela tem que estar ali bem posicionada, ela que vai ajudar a gente. Então, são as mais temidas. Essa parte do aparato técnico todo, né? O conhecimento de ter que ser especialista para manusear, essa questão de adaptação dos medicamentos, né? Porque vai ter ali uma depuração muito interessante, Gabriela. A gente só tem a agradecer. Foi uma palestra muito, muito rica, né? O conteúdo que a gente vai aí utilizar por bastante tempo, aí os inscritos no canal e nossos seguidores devem deixar os comentários lá e mais perguntas e a gente vai encaminhar para você, tá? Pode encaminhar. Eu que agradeço pelo convite, para mim foi uma honra. E parabenizo aí todos nós, né, pelo nosso dia. A professora Deise foi minha professora, né? Tive com ela nesse final de semana, pude abraçá-la, né, na semana passada, na verdade, no congresso que a gente teve junta. Então, parabenizo aí a todos nós, viu? Muito obrigada e fico super à disposição para dúvidas e para mais esclarecimentos. Muito obrigado.
Aí eu relembro aqui a vocês, né, que os certificados vão sair depois, quando vocês assistirem as palestras. Quem não pôde estar aqui presencialmente agora de manhã vai poder assistir as gravações que já estão sendo postadas. A apresentação do evento já está no canal. Daqui a pouco vai subir a palestra da professora Daisy. E em seguida, a gente vai colocar os outros temas, terminando com o da professora Gabriela. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais. Parabéns, né, a todo mundo que está envolvido aqui, as profissionais de enfermagem. A professora Cláudia está sendo homenageada agora no Palácio Tiradentes, né, com destaque lá para a área de saúde da mulher. É o papel social, né, do nosso trabalho enquanto pesquisadores, né, que trabalha com ensino, pesquisa, extensão, inovação. Então, é um momento da gente celebrar, porque onde há vida, há cuidado, né? E onde há cuidado, há enfermagem. Então, a gente precisa pensar sobre isso, refletir. Nós somos a maior força de trabalho na área da saúde e precisamos ter mais representatividade nessas áreas, sejam em áreas de pesquisa, em áreas de ensino, de gestão, e é o que a enfermagem vem trazendo aí ao longo das décadas, devagarzinho, mas um dia a gente chega lá para poder mostrar esse papel. Que a gente vê os profissionais de enfermagem atuando desde antes do ser humano, até mesmo nascer, desde a barriga da mãe até depois da morte. Então, a enfermagem ela é muito presente na vida de todos nós brasileiros daqui, né, e também de outros países, né? Enfermagem em qualquer lugar. Então, agradeço aí aos nossos convidados, a professora Deise, que ainda está aí, a Larissa, que está ajudando a gente também, e a todos que ficaram até agora, a Beatriz, o Kevin, a Ana, a Tainá, a Amanda, a Júlia, a Nicole e outros 20 aí na lista. Então, muito obrigado, gente. Amanhã a gente volta com as atividades, né, que são as atividades que vão estar sendo executadas de manhã, né, e sexta-feira temos a apresentação de trabalhos a partir das 13h45, no mesmo link. Todas as informações estão no nosso banner e no nosso folder. Grande abraço para vocês, boa tarde e uma ótima semana. Feliz Semana da Enfermagem. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau, tchau, gente.